seja com vocês. Ainda bem que eu não vou batizar, mas já está batizado. 7, originalmente agora eu botaram 2 metros e assim. Parece que diminuiu. Mas dou graças a Deus pela oportunidade de estar diante de vocês para apresentar uma questão que pouca gente percebe, pouca gente entende. Não posso deixar de destacar, em primeiro lugar, a importância da língua de sinais para todas as crianças, para todas as pessoas que nascem surdas. Tá? Tanto a língua de sinais brasileira, quanto a língua de sinais das outras nações, que não é a mesma. Quem aprende Libras não vai falar a língua de inglês. E no meu caso, particularmente, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu recebi a instrução, tanto secular quanto a instrução da fé. O pastor falou o nome da igreja, eu não fui da Manancial, eu fui de Magali, antes da... Obrigada, eu não João. sei a palavras suaves, mas antes da... Pastor, me perdoa, a apostasia acontecer. Então eu passei muito tempo afastado, achando que a igreja, a empresa, a denominação batista estava toda contaminada da mesma forma. E durante esse tempo, a única coisa que eu tive, eu trouxe aqui, essa é a minha Bíblia de estudo, a única coisa que eu tive foi a palavra. Lá em casa não entra televisão, lá em casa nós assistimos há mais de 15 anos esses canais, e eu tinha a palavra. E eu formei família, eu tive filhos, e em 2018 eu fiquei surdo. Tá? Foi por consequência de medicamento e destruiu o meu nervo auditivo. Minha surdez é neurosensorial. E eu estava lavando louça no domingo e de repente a surdez chegou. Eu ainda não tinha feito. E eu era militar, eu me apresentar antes disso. Eu era militar, controlador de tráfego aéreo. Eu tinha uma audição mais do que perfeita. E de repente sumiu. Existem graus de surdez. Eu sou deficiente auditivo. Sem esses aparelhos aqui é silêncio absoluto. Então, o que eu quero avisar em primeiro lugar é que não só de nascimento existe a surdez, existem pessoas como eu. E a qualquer momento da vida de vocês, sem aviso prévio, o Senhor permitiu, sim, que a minha surdez, que a surdez tocasse em mim. E eu, de forma alguma, tive minha fé abalada em relação a isso. Por isso, quando eu me deparo com, vai na minha igreja que a gente vai orar e você vai voltar a ouvir, eu falei, não, o Senhor permitiu isso para fortalecer a minha fé. Em primeiro lugar, você dá graças, é difícil, mas eu dou graças a Deus por ter me tornado surdo e poder passar essa experiência que eu venho vivendo. Então, junto com a surdez, vieram anos muito difíceis. Veio um período muito complicado, porque eu era reformado. Já quando fui militar, eu passei por ansiedade, depressão. Estamos no Setembro Amarelo, lido muito com isso. E houve um momento em que eu cheguei muito perto, quando eu estava com a depressão, eu dependia muito da minha esposa para tudo. E houve um momento onde eu considerei tirar a minha vida, mas nesse momento eu lembrei da passagem que quer vivamos, quer morramos, passamos tudo pela mão de Deus. E eu falei, como eu posso dar cabo da minha vida se eu sou servo de Deus? Eu não trouxe, a minha vida eu tenho que prosseguir. Então, mesmo na depressão, eu não me entreguei porque me veio a palavra. Eu me entreguei na palavra. Não era o que eu queria, não. Se fosse por mim humano, mas o Espírito Santo tocou. E eu passei, consegui sobreviver àquela fase onde eu precisei tomar muitos medicamentos e algum desses antidepressivos, anti-ansiolíticos, causou esse dano ao meu nervo auditivo. Então, eu era militar, eu era músico, eu mexia com equalização, eu mexia com aparelhos de som, eu tinha uma audição bem destacada e eu não percebia. Quem tem não percebe, a gente faz as coisas naturalmente. E quando me sumiu a audição, né, eu perdi a percepção melódica. Eu posso falar que eu não consigo, as músicas novas que surgiram depois que eu fiquei surdo, tá? Eu não consigo ouvir a melodia, eu não tenho a noção da variação, da melodia mexe com a nossa emoção. Então eu tenho na minha memória musical os hinos, hoje inclusive
tentei a surdez, mas eu já falo, vocês estão vendo, português, inglês, um pouco de alemão, estudei a Bíblia em grego, e eu aprendi o grego lendo. Eu nunca falei grego, eu não sei a pronúncia, mas eu li. E eu tenho textos recépticos, eu consigo ir lendo o grego e aplicar nas traduções. Eu comecei a escrever artigos na internet sobre as escrituras, tá? Não é isso que eu vim, mas eu só tinha a palavra de Deus durante todo esse tempo. E às vezes que eu tentei ir a alguma igreja, era frustrante ainda, porque eu não tenho a percepção sonora. O louvor que tanto me agradava dói. O meu tímpano funciona normal, mas o aparelho amplifica e acontece que às vezes eu não estou ouvindo e sentir dores horríveis, porque o volume muito alto faz o meu tímpano vibrar. Então, junto com a minha surdez, não veio Libras na minha vida. A Libras não ficou surdo, toma Libras, você já sabe. Não, ninguém aprende automaticamente. Na verdade, junto com a surdez veio uma dificuldade muito grande, porque eu trabalhava com eventos, eu lidava com pessoas e de repente eu não conseguia ouvir as pessoas. Então eu passei um período terrível que eu precisei pedir licenças básicas, eu precisei passar por grandes provações, mas eu mantive minha fé. Eu segui em frente, não cheguei nem perto da época em que eu pensei naquelas coisas horríveis, eu só segui e falava, meu Deus, como que pode? Eu vivi muito tempo. Então eu chegava nas igrejas e era aquele louvor muito alto, ou então o irmão vai orar, o irmãozinho lá atrás, e eu tentando ler o lábio, aí de repente eu olhava pra minha cara, eu de olho aberto, tentando ler, seu infiel, tá olhando, a oração não fechou o olho, não tinha muito disso, então era muito constrangedor tudo isso. E eu comecei a buscar apoio nas comunidades virtuais de surdos. Tá? Quem fala Libras talvez não se expresse tão bem em língua portuguesa, mas existem comunidades virtuais de surdos oralizados onde eu fui descobrindo muitas pessoas com características em comum comigo. E as pessoas ficaram surdas pós o aprendizado, pós-linguístico. E eles não ouvem. Meu problema é não ouvir. Meu problema é só não conseguir receber. Mas a gente pode transmitir. E eu comecei a incentivar as mães das crianças que poderiam fazer o implante coclear ou usar aparelho a estimular os filhos a ler. Claro que eu preferia estimular a Bíblia, mas eu não poderia assumir. Então, o vocabulário que nós temos, ele é formado no cérebro. Como eu falei, eu aprendi o grego sem falar uma palavra. E nas comunidades eu contava meus problemas e o pessoal vai procurar emprego por corda. E a irmã falou ali que o vocabulário de um surdo é 5.000 palavras no máximo. Então, toda vaga de cota para surdo, eles não esperam que um surdo possa ter uma linguagem gerencial, que um surdo possa assumir a direção, ou possa falar, assim como eu estou falando aqui, vocês. Mas não tem essa expectativa. As vagas de emprego para surdos são geralmente aquela vaga mais baixa, porque não esperam que a pessoa vá saber se comunicar com um gerente, com um presidente. Então eu enfrentei esse problema foi muito difícil, porque Deus já era para ter me levado por diversos motivos. Esse meu braço aqui é tudo metal, e o pessoal, tem vaga para varrer chão, tem vaga para lavar panela. Eu falei, pessoal, não dá para mim, vou estar pagando para trabalhar, eu não vou entrar nessa questão. E eu resolvi aprender, naquela época, começar a aprender Libras. E eu gosto, uma das coisas que Deus colocou no meu coração é ajudar as pessoas. E eu mostrava para as pessoas a minha luta para me certificar. Eu trouxe aqui de manhã usando minha camisa, eu esqueci. Para minha filha trazer. Eu tive que me identificar.